Olá, 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 olá. Graça e paz a todos. Seja bem-vindo aí a mais uma aula. Uma aula essa que faz parte aí do curso Caráter de um Servo, que é um curso para líderes e obreiros, perdão. E essa matéria nós abordamos ela dentro do nosso curso. Se você quiser conhecer mais sobre este curso, vai estar aí na descrição desse vídeo o link para você poder estar acessando e conhecendo. E dentro deste curso também nós tratamos de inteligência emocional. Alguns aspectos sobre inteligência emocional. É um curso completo, porque este curso que nós falamos sobre o caráter de um servo molda o caráter de uma pessoa para que ele possa ministrar, para que ele tenha equilíbrio emocional, para que ele tenha equilíbrio na hora da pregação, uma apresentação, seja uma pregação, seja na sua escola, seja na sua empresa, seja onde você for fazer uma apresentação, este curso ele é tanto para leigo ou para aqueles que já ingressam aí na área da comunicação. Nós abordamos dentro deste curso expressão corporal, oratória e dentre outros assuntos. A forma que você vai se comunicar e passar suas informações, os seus tipos de público, como que as pessoas retêm o assunto a qual quando você passa. Mas nesta aula nós vamos estar falando sobre como reter um assunto estudado. Porque para você fazer a sua apresentação, talvez você leia aí alguns faz as suas pesquisas, mas na hora de apresentar, aí você, na hora de apresentar o seu estudo, você dá aquele branco. Não lembra mais o que aprendeu, aquilo que estudou, você não lembra mais. Mas nesta aula você vai aprender como que você aprende, como que você retém um assunto estudado 2 semanas depois. Porque existe um grande risco de você estudar, se preparar, mas na hora que você for apresentar aí a sua tese, a sua apresentação, ou sua pregação, ou seus slides, onde você for se apresentar na sua empresa, ou na sua igreja, ou algo no seu trabalho, alguma apresentação que você vai fazer, tem que conversar, você vai dar uma palestra, assim por diante. Às vezes você estuda o assunto, mas na hora H some, tudo some, desaparece. Então nessa aula você vai aprender como que você retém o assunto estudado de uma forma simples e didática, que nós vamos estar estudando a partir de agora, a partir desta aula. Então é muito importante, eu quero que vocês peguem caneta, papel, e o PDF dessa aula, depois eu estarei programando esse PDF para colocar. Eu não sei se essa semana vai dar tempo de eu colocar esse PDF, porque eu tenho outras atividades, mas eu vou estar colocando esse PDF no link da descrição desse vídeo, para que você possa baixar, que você possa estudar e aplicar na sua vida. Você que não me conhece, meu nome é Valdeir Gomes, o autor do site valdeirgomes.com e também do canal Reino de Paz. Você que está nos acompanhando aqui pelo canal Reino de Paz, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, nos acompanhe também no nosso perfil aí do Facebook, conheça os nossos treinamentos lá no nosso site valdeirgomes.com e o link também estará na descrição desse vídeo. Você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, faça o mesmo. Migre lá para o YouTube, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, que isso é muito importante para a relevância do nosso trabalho. Ou seja, essa aula aqui ela faz parte do curso Caráter de um Servo, mas eu estou dando ela aqui gratuitamente para você entender o que você vai aprender dentro deste curso e onde você estará sendo cada vez mais ampliando o seu conhecimento. Então eu quero aqui estar começando com você como reter um assunto estudado
2 semanas depois. 2 semanas depois. Então é muito importante que você observe. Deixa eu só... Olha aqui. 2 semanas depois. Por que isso é muito importante? Porque a maioria, quando elas estudam um assunto, elas têm essa dificuldade, né, de reter o assunto, de guardar na sua memória, né, o assunto que é estudado. Um aluno, ele vai lá estuda, e na hora da prova dá um branco, passa tudo. Então, por que eu estou trazendo esse assunto para você? Porque eu já fui um aluno, mas eu nunca tive até hoje eu nunca tive essa desenvoltura para estar estudando para fazer prova. Então eu prestava atenção na hora que a professora estava ali apresentando, ela estava fazendo ali a sua apresentação, ela estava revisando, então eu ficava vidrado. Então você que é aluno, a melhor parte de você ficar numa sala de aula é na frente e do lado esquerdo, onde você vai aprender mais, porque o seu professor, ele vai estar de olho em você, ou seja, ele vai estar escolhendo a sua visão, um campo de visão, onde ele vai fixar e ele vai transferir a informação com mais precisão para você. Então, quando você escolhe um lado específico da sala para você sentar, então você retém ainda com mais precisão uma explicação quando o professor ele estiver passando para você. Então, eu sem saber dessas coisas conscientemente, eu já aplicava ela. Então, quando eu ia fazer minha prova, eu me lembro que eu tirei 10 numa prova de português, né? E ali todos na sala ficaram abismados. E a minha professora, ela disse, eu quero ver você vir na frente e novamente responder este questionário de novo. Eu digo, não, professora, tudo bem, eu faço tudo novamente. Ou seja, todas as perguntas, as questões, sem precisar. Então, eu não estudei, assim, igual muitas pessoas estuda, fica sem dormir. É só na explicação que ela passou, eu peguei todo o assunto e ali eu fiz a minha prova e me saí bem, tirei um 10. Então, isso é muito importante. O único aluno da sala que tirou 10 nesse dia. Olha só, porque quando nós observamos, nós temos que aprender isso. Então é sobre isso que eu quero estar falando com você, de uma forma simples e didática. É como reter o assunto estudado. Então, olha bem, quando nós abordamos sobre esse assunto, olha só aqui. Quando nós estudamos sobre esse assunto, nós ficamos observando algumas coisas. Como assim? Deixa eu só passar aqui o slide. Olha só, 2 semanas depois, o risco que você tem de perder um assunto quando você estuda. Então, por que observando, tem até um texto aqui no livro, nas Escrituras Sagradas, no livro de Apocalipse, que diz assim, capítulo 1, versículo 3, diz assim, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Ou seja, a importância não é simplesmente de ouvir, não é simplesmente de ler, mas a maior importância é de guardar aquilo que você leu. Ou seja, você estuda lendo ou você estuda ouvindo. Então aqui eu estou trazendo uma forma que você vai estar me ouvindo, me vendo e você está lendo. Então, como reter um assunto estudado 2 semanas depois do estudo? Por que nós vamos abordar esse assunto? Porque existe um grande risco de você perder tudo que você estudou. Então você pode perder tudo. Mas como que nós vamos aprimorar isso? Primeiro nós temos que ver quais são as formas que nós aprendemos. Então, quais são as formas que nós aprendemos?
Então, depois que nós entendemos um pouco destas formas de aprendizado, que a maioria das vezes é pelas nossas faculdades inferiores, que as faculdades inferiores, elas são os sentidos. Quais são os sentidos? O sentido é o tato, visão, paladar, audição e olfato. Então, as vias de nós retermos mais assunto é através dos sentidos. Então, observe bem como nós utilizamos isto. Nós vemos aqui 10% do que nós lemos. Então, nós retemos no assunto 10% daquilo que nós lemos. Nós retemos. Se você lê, então você vai reter um equivalente a 10% na leitura. Então é por isso que você, observando esse slide, fica mais fácil através desse gráfico que eu estou trazendo para você. Observe bem que ele vem aqui de uma forma crescente e decrescente para que nós possamos compreender. Então olha só. 10% do que nós lemos e 20% do que nós ouvimos. Então é importante nós ler e é importante nós ouvirmos. Então, quando nós ouvimos, há uma maior potencialidade de nós retermos um assunto. E é por isso que é recomendável, quando você for tirar o seu período de leitura, você faça essa leitura em voz alta. Em voz alta. E observe bem, 30% do que nós vemos. Do que nós vemos. Então, a visão, então nós estamos olhando, usando os sentidos, a visão. Nós estamos usando a visão para que nós venhamos estar adquirindo conhecimento. Conhecimento. Então, nós vamos estar adquirindo esse conhecimento. É muito importante que nós entendamos sobre isso. 50% do que vemos e ouvimos. Então, 50% nós conseguimos reter quando nós estamos vendo e quando nós estamos ouvindo. Nesse exemplo a qual você está aqui vendo o slide, esse gráfico que traz um panorama melhor para que você compreenda. Então, você está me ouvindo, eu dando essa explicação para você, e você está vendo através do gráfico como que acontece isso dentro do seu cérebro. E 70% do que falamos e ouvimos, ou seja, quando você está interagindo, ou seja, quando você senta que a professora pergunta, ou alguns perguntam a respeito de alguns assuntos, então você está falando, quando nós falamos e ouvimos, ou seja, você pode pegar um assunto e você pode estar interpretando ele na frente do espelho. Você pode pegar um assunto e você pode estar lendo ele em voz alta, estar falando, você pode estar explicando para você mesmo. Antes de você fazer essa apresentação, você pode usar a imaginação para fazer isto. Então, e 90% quando nós simulamos a realidade. 90% nós retemos quando nós simulamos uma realidade. Você está falando e ouvindo, ou seja, e você está gesticulando já na hora. Que nós chamamos isso da expressão corporal, e você está falando e você está simulando uma realidade. Ou seja, se você for dar uma aula como essa que nós estamos lendo aqui, talvez você nunca fez isso, mas se você iniciar, então você vai ver que quando eu estou passando esse assunto, eu estou aprendendo junto com você. Eu estou aprimorando. Então isso é muito importante, porque se você entende de um assunto e você não passa ele para frente, então esse assunto ele não está fazendo diferença na sua vida e nem na vida de outras pessoas. Então é muito importante que você compreenda. E observando sobre esse gráfico, quando nós simulamos a realidade, observe bem, aqui quando nós falamos e ouvimos, e quando nós simulamos a realidade.
Você simula a realidade. E observe bem, e aqui, quando interagimos e realizamos, ou seja, aqui você já está entrando dentro da realidade, ou seja, você está trazendo isso da imaginação e você está trazendo a aplicação, ou seja, você está interagindo. Como nós estamos fazendo aqui, eu estou interagindo com você, então que você que se inscrever, você que é inscrito no canal, ou você que não é inscrito no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com outras pessoas, deixe os seus comentários, que isso é muito importante para o nosso trabalho e para nós levarmos esse conhecimento para mais pessoas, porque nos ajuda aí no algoritmo do YouTube para que ele possa levar essa informação para mais pessoas. Então é muito importante que você compartilhe aí nas suas redes sociais, no mínimo com 3, no mínimo com 3 amigos você pode fazer isso, na sua página do Facebook, porque isso vai trazer, ou seja, você está fazendo uma tarefa, ou seja, quando eu falo isso para você, eu estou interagindo com você e estamos realizando junto algo. Eu estou te ajudando e você está me ajudando, de uma forma a qual nós estamos interagindo. Então, quando você for fazer um assunto, for dar uma aula, ou fazer uma apresentação, ou você vai ministrar, então você vai ter que interagir com o povo. Por exemplo, se você está num evento, numa apresentação, você vai ter que lançar perguntas abertas para o público, e você vai fazer perguntas fechadas, ou perguntas respondidas ali para o seu público, dentro do assunto que você está abordando. Então você está interagindo com o seu público nesse dado momento. Então você está realizando. E nós vamos chegar na curva da lembrança. Mais abaixo nós vamos chegar aqui na curva da lembrança, que aqui nós temos um risco tremendo sobre essa curva da lembrança. E nós vamos finalizar com finalizando com a repetição. Então, essas são as formas que nós vamos estar aprendendo. Então, nós vamos estar interagindo e logo após nós temos a curva da lembrança, que você vai ver mais à frente, e nós vamos finalizar com a repetição. Aí você vai ficar expert e esse assunto vai ficar gravado na sua memória. Por exemplo, uma técnica que eu sempre uso, principalmente para guardar números telefônicos, eu uso o próprio corpo. Por exemplo, se o número telefônico ele tem 8 dígitos, então eu uso 2 dígitos em uma mão, eu uso 2 dígitos em outra mão, eu uso mais 2 dígitos no pé, e eu uso mais outro dígito, mais 2 dígitos no outro pé. Ou seja, então eu falo um dígito, eu falo mais 2 dígitos, então eu vou mexendo o meu corpo. Por exemplo, 85, 93, 84, 68. Então eu vou fazendo isso, fazendo esse exercício e armazenando essa informação no meu corpo, e ela fica gravada no meu cérebro. Porque quando eu levantar a minha mão, eu já estou sabendo quais são os dígitos. E quando eu levantar a mão esquerda, eu sei qual é o dígito. E quando eu for o pé direito, eu sei qual é o dígito. E se for o pé esquerdo, eu sei qual é o dígito. Então, dentro de 1 minuto, eu consigo guardar qualquer número telefônico. Então, se você praticar isso, você vai conseguir com facilidade. Então, depois eu não preciso me preocupar com isso mais, porque dentro de 1 minuto eu fiz todo esse papel. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma simulação, eu falei, então todo esse método que eu estou passando para você é o que eu utilizo quando eu quero armazenar informações na minha memória. Então, eu faço repetições, eu interajo, eu falo número, a mesma forma quando nós vamos ministrar uma aula. Então, vamos lá. E nós finalizamos com a repetição. Então, você repetiu durante 1 minuto esse exemplo do número telefônico, ou pode ser qualquer outra coisa. Você pode escolher uma palavra-chave dentro do assunto que você estuda, você escolhe uma palavra-chave, e dessa palavra-chave,
abre todo um leque de informação. Então vamos lá. Agora nós vamos aqui para esse tópico. A curva da lembrança. Então, observe bem aqui a curva da lembrança. Então, o tempo que você gastou ou investiu em estudo. Esse tempo que você investiu para estudar. Então, nós vemos aqui a curva da lembrança. Então, temos aqui a curva da lembrança. Olha só, no momento que você está estudando, você retém 100% do que você estuda. Você retém 100%. Mas, dentro de 20 minutos, você pode perder 40% daquilo que você estudou. Por quê? Porque vem muitas informações externas, aleatórias, daquilo que você acabou de aprender. Por exemplo, talvez você está com uma janela aberta, assistindo essa aula. Eu recomendo que não faça isso. Está com uma janela aberta, vendo o Facebook, ou está olhando o WhatsApp, olhando outra janela, e não está prestando atenção bem a essa aula. Então você já tem algumas interferências, ou toca alguma coisa, você que é mãe, o filho chora, tem alguma coisa para fazer, às vezes está de dia, a panela está no fogo, e assim por diante. Mas só que essa curva da lembrança ela é muito importante. Então, se você fixa durante o tempo todo, mas durante 20 minutos, algumas distrações, ela já pode roubar totalmente 40% daquilo que você estudou. Dentro de 20 minutos. E dentro de 1 hora, você agora tem apenas 40% do que você estudou. Olha só como que é importante. Dentro de 1 hora, no instante que você estuda, você consegue armazenar a 0 hora 100%. Mas dentro de 20 minutos, você já perdeu 40% do que você estudou. Porque vem as interferências. E dentro de 1 hora, você já perdeu 60% do assunto estudado. Olha só como que é excedente esta curva. E ela não é uma curva crescente, ela é decrescente, ou seja, ela só vai diminuindo. Só vai diminuindo. E olha só, dentro de 8 horas, praticamente quase a metade de um dia, você tem apenas 35% do assunto estudado ali nesse período. Imagine dentro de 2 semanas. Aonde que foi todo esse assunto que você estudou? Agora vamos lá. E dentro de 24 horas, você tem apenas 30%. 30% de tudo que você estudou, que você aprendeu, você interagiu no momento, você tem 30% apenas armazenado dentro da sua memória. E dentro de 48 horas, apenas 25 minutos, alguns pontos-chave apenas que você lembra do que você estudou. Então é muito importante que você acompanhe. Olha só essa importância de nós termos que saber como reter um assunto estudado. Então, como melhorar essa situação? Como nós falamos no início do slide, através de repetição. Então, se você está assistindo essa aula, a minha recomendação é que você assista ela de novo, de novo, de novo, quantas vezes for possível, porque nem sempre da primeira vez nós conseguimos assimilar tudo que está sendo passado aqui. Então é necessário nós fazermos uma repetição para que nós possamos captar as informações e aquelas que ficou vaga ou ficou um vácuo e nós não conseguimos perceber. Então a repetição é uma forma que nós usamos para internalizar um assunto que nós estudamos.
Você vai lá e você lê de novo e você vai se aprimorando. Então, que é a repetição. E olha só, veja aqui só o seu slide. Simular a realidade. Foi aquilo que nós falamos. É isso que o cientista, por exemplo, nessa época que nós estamos passando agora de pandemia, é o que mais eles fazem. Eles estão sempre testando as vacinas, né? Estão sempre com vacina, estão testando, estão simulando para ver qual é a que é mais eficaz. Então você também tem que testar os seus métodos. Você vai aplicando, você vai simulando e você vai fazendo com que isso venha a ser realidade. Então a sua memória, o seu cérebro, ele vai conseguir captar as informações. Se você pega um texto para ler, então você tem que mergulhar nesse texto, você tem que interagir, você vai formar ali uma imagem, um cenário, tudo dentro daquele texto. Você consegue fazer toda essa simulação, criar esse cenário, assim como o cineasta faz, de filmes, de novela, né? Eles fazem isso. O que eles fazem? Eles pegam a sua consciência e eles levam para onde eles querem. Eles levam para onde eles querem. Ou seja, dentro de uma cena, de um filme, de uma novela, você chora, você fica zangado, você fica bravo. Ou seja, tudo isso, aquele que fez todo esse simulado, essa simulação de realidade, ele conseguiu fazer tudo, porque ele entende como a memória do homem funciona e ele consegue trazer a sua consciência em todos os ambientes da sua memória, ele consegue fazer isso. Ele consegue acessar a raiva, ele consegue acessar a tristeza, ele consegue acessar a alegria, ele consegue acessar o espanto, aqueles que gostam de filme de terror. Então tudo isso ele faz com tudo isso, com a sua memória, eles fazem isso. Ou seja, os cineastas, eles são experts nesse assunto, porque eles simulam a realidade e quando eles lançam o filme ou uma novela, eles já sabem como eles vão te conduzir, né? Eles vão te conduzir. E a maioria elas fica nesse patamar sendo conduzida pelas as outras pessoas, porque não entende a respeito disso. Então é muito importante você também aplicar a simular a realidade, para que você internalize aí os seus assuntos estudados. Porque quando você vê um artista de filme, de novela, eles pegaram um texto, eles leram aqueles textos, eles internalizaram aquele texto, agora eles vão falar na frente das câmeras, na hora aquele texto, sem estar com o papel na mão. Então isso é muito importante que você faça essas observações. Então, simular a realidade é uma das formas que você vai reter o assunto estudado. Então, nós vamos lá para o próximo slide. Então, o que acontece? Então, quando você estuda o assunto, simula a realidade, então você vai interagir. Ou seja, interagir com aquilo, ou seja, realizamos. Ou seja, você já tem que entender que você já realizou aquilo e você vai apenas agora aplicar. Então você está, a plateia, elas estão ali na frente de você, elas estão te ouvindo, então você vai ter que mover a plateia como você quer que ela entenda aquilo que você está passando para ela. E elas têm que entender. Então quem é que vai conduzir o público? Quem vai conduzir o público é você que vai conduzir o seu público. Não é o seu público que tem que te conduzir, mas você que tem que conduzir o seu público através do assunto que você estiver abordando. Você vai interagir com o seu público no momento da sua apresentação. Você vai ter que interagir com esse público. Então vamos lá. Olha só. Fazer um resumo do assunto estudado. Então, se você quer reter o que você estudou, você vai ter que pegar papel, caneta e fazer um resumo daquilo que você estudou. Então, você tem que fazer um resumo de tudo aquilo que você estudou. Porque quando você faz um resumo, você está escrevendo, e quando você escreve, você está criando células de reconhecimento na sua memória. Então, quando você escreve, você está criando célula de reconhecimento na sua memória e o assunto
ele vai ficar gravado na sua memória. Porque como nós vemos aqui o texto de Apocalipse, diz que bem-aventurado não é simplesmente aquele que lê, aquele que ouve, mas o que guarda. Tem que guardar. A importância de nós guardarmos aquilo que nós estudamos. Então, nós temos que entender a questão desse assunto. Então, para fechar aqui essa aula de hoje, já estamos aqui com 30 e poucos minutos, então é muito importante que você compreenda isso. Fazer um resumo do assunto estudado. Porque quando você faz esse resumo, você vai entender que aquela curva de lembrança, né, ela vai sendo reativada novamente. Né? Você está reativando, você está trazendo para a sua realidade. É o assunto que você estudou. E quando você faz isso, né, então você vai ter facilidade de fazer a sua apresentação com maestria. E você vai conseguir guardar o assunto que você ouviu ou que você estudou. E você vai começar a aplicar. Você tem que aplicar. Você tem que passar esse conhecimento para frente. Né? Você tem que se esvaziar. Né? Você tem que se esvaziar, tem que entregar. Então, para você entregar isso, você tem que reter. E quando você retém, você tem uma facilidade de passar essa informação com mais maestria. Então, isso é muito importante para você. Então, espero que você tenha compreendido. Como eu já disse, volta de novo esse vídeo, essa aula. Faça as anotações. Eu vou estar deixando aí o PDF. Não é hoje, mas eu vou estar colocando ele para que você estude. Porque eu vou estar aqui, vou ter que editar todo esse conteúdo para depois estar passando para você. Então, que você fique atento aí na descrição do vídeo, quando ele estiver pronto, para que você possa acessar, você possa aplicar ou então ensinar para as outras pessoas, através desta aula. E você pode também pegar esse vídeo que eu estou passando aqui, você pode estar compartilhando com outras pessoas. Você que está por aqui, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe, vamos levar essa informação para mais pessoas. Então, que Deus possa estar ricamente abençoando a sua vida. Eu espero ter te ajudado. E não se esqueça, vá lá no curso, clique lá no link e veja lá os benefícios que você pode ter. Então, isso aqui apenas é uma pequena fagulha do que nós temos dentro do nosso curso para abençoar a sua vida. Então, um forte abraço do seu irmão em Cristo, Valdeir Gomes, e até o próximo vídeo. Deixe o seu like e deixe os seus comentários. Não se esqueça, não custa nada. Amém?